Vamos lá. Amém, Senhor. Glória a teu nome, Jesus. Ó Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te chamamos aqui, Senhor. Nesse momento, meu Deus, pedimos a tua proteção, Senhor, a cobertura espiritual do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, desce, Senhor Deus, nas nossas casas. Envia teus anjos, Senhor, envia teu Espírito Santo até nós. Ó Santo de Israel, bendito é teu nome, Senhor, bendito é teu nome. Como diz a tua palavra, benditos serão, bem-aventurados aqueles que não viram a Jesus e creram, Senhor, pois não somos da época em que Jesus veio aqui, mas nós cremos nele, cremos no nome dele, Senhor, e no poder também. Ô, glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós te pedimos agora nesse momento, Senhor, a presença do teu Espírito Santo, Pai, que ele venha conduzir esse momento, que teu Espírito Santo possa falar na minha boca, Senhor, em nome de Jesus, para que seja feita a tua vontade aqui, Senhor, que a tua palavra, que é como uma espada cortante dos dois lados, possa entrar no nosso coração e fazer, Senhor, frutificar, dar frutos, meu Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos agora, Senhor, a proteção e que tu envie teus anjos, Senhor, para a casa da tia Tereza, da família, toda a nossa família. Família da tia Tereza, da tia Seneca, da Dindinha, da tia Icléa, da mamãe, do tio Miruz, do tio João, da tia Ilka, do tio Luzmário, do tio Nilton, Senhor, da Renata, meu Deus, da Carliane, Senhor, em nome de Jesus, Pai eterno e Deus bendito. Vem com teu poder, Senhor, com a tua glória, meu Deus, e nos enche nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Nós também temos pedidos, meu Pai, temos pedidos de oração, pedidos por pessoas que ainda se encontram enfermas, Senhor. Sabemos que tudo acontece por um propósito teu. Vai até ele, Senhor, em nome de Jesus. Envia teus anjos, meu Deus, com a cura nas mãos, para a Leia, Senhor, para o Leandro, para o doutor Joaquim, para a doutora Rita, Senhor, para a Letícia, meu Deus. Ó, Senhor Deus, tem 2 pessoas novas aqui, Senhor, para pedido de oração. Te pedimos, meu Pai, que em nome de Jesus envie teus anjos àquela criança, Senhor, Riquelme, que sofreu um acidente enquanto brincava, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Vai ali, Senhor, com teus anjos. Não permita que essa criança venha ter nenhuma sequela física por conta da cabeça dele, Senhor, porque ele teve um acidente na cabeça dele, Senhor. Não permita que essa criança venha sofrer com nenhum tipo de problema, Senhor, nenhuma sequela, meu Deus, mas que sirva para ele ser uma criança, se transforme em um adulto cuidadoso, Senhor, que venha ser uma oportunidade de mudança de atitude na vida dele, Senhor, mas não permita, meu Deus, que essa criança venha sofrer com nenhum tipo de sequela permanente, Pai. Em nome de Jesus, também te apresentamos a vida do José de Ribamar Ramos Cabral, que é o Tita, né? Em nome de Jesus, Senhor, Deus, tu conhece, Pai, tu sabe que a luta dele tem sido grande, meu Deus, ele está doente já há vários dias, Senhor. Em nome de Jesus, envia teus anjos ali, Senhor, aonde ele está. Envia teus anjos, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, seja com ele, tira ele desse leito de hospital, Senhor. Em nome de Jesus, assim te pedimos por todas essas pessoas. E também te pedimos por todos nós, da nossa família, Senhor, em nome de Jesus, que tu venhas com teu Espírito Santo, com teus anjos trazendo saúde para nós. Derrama sobre nossa cabeça agora, Senhor Deus, um bálsamo, Senhor, um refrigério, que venhamos ter saúde, meu Deus, em nome de Jesus, que venhamos ter prosperidade, Senhor Deus, de espírito, Senhor, que possamos, meu Deus, estar sempre atentos às tuas palavras, aos teus ensinamentos, Senhor, e possamos crescer contigo, meu Deus, espiritualmente, em nome de Jesus. Vamos lá. A gente vai dar continuidade ao que o Joaquim falou ontem, né? O Joaquim ontem falou a respeito da nossa situação. A palavra de Deus fala que antes de Jesus vir, nós não éramos considerados filhos de Deus, apenas criaturas do Senhor. Está escrito na palavra. Mas depois que Jesus veio, ele diz assim: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Isso está escrito em Efésios. Né? Vocês podem pegar a Bíblia e confirmar depois. Mas para que isso venha acontecer, aqui ele nos diz que a partir do nosso arrependimento, quando a gente se arrepende e a gente entrega, porque assim, como nós fomos comprados com um preço de sangue, nós somos comprados por Jesus, nós éramos criaturas de Deus, e aí para que a gente pudesse ter a salvação, o Senhor Deus nos deu a Jesus. Jesus nos comprou praticamente com preço de sangue. Ele pagou um preço pela nossa vida. E aí o que acontece? Mas para que a gente possa fazer parte, sair da situação de criatura e passar a ser filho de Deus, a gente precisa reconhecer dentro do nosso coração que Jesus veio na terra, fez tudo o que fez, morreu, ressuscitou e nos deu a salvação
né, por todo o esforço que ele fez. Então, a Bíblia só pede isso da gente, que a gente venha a entender que Jesus Cristo, ele é o autor da salvação, ele é o consumador da fé, tá? Então, e ele foi que nos reconciliou com Deus, porque estávamos afastados de Deus, né? Fomos destituídos da glória do Senhor, passamos a ser apenas criatura e havia um muro de pecados antes de Jesus, né? Então, quando a gente se tornou filho de Deus, lá em João 1 diz assim, 12, 13. Mas todos os que o receberem, porque assim, veja bem, não adianta você dizer assim, é Jesus Cristo, é verdade, ele veio e tal. A Bíblia diz que a gente precisa receber. Quando você recebe algo de alguém, você toma para si. Então, que a gente possa colocar dentro do nosso coração, receber de verdade Jesus Cristo. E receber Jesus é a gente declarar com a boca da gente, Senhor Jesus, eu te recebo aqui na minha casa, eu te recebo na minha vida como meu Senhor, porque aí sim a gente está começando a reconhecer e Deus começa a tratar na nossa vida. Aí ele diz aqui em João 1, 12, 13, mas todos os que receberam, aqueles que creem em seu nome, porque não adianta só dizer assim, eu creio em Jesus, mas quando você vai fazer um pedido para Deus, você fala, se Deus quiser. Claro, a vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer. Só que a Bíblia nos diz que a gente precisa pedir em nome de Jesus. Isso aqui não é só para crente, não. Isso aqui é para todo mundo que quer ser filho de Deus. Está escrito na Bíblia, tá? Então, se você pegar a sua Bíblia lá em João 1, 12, 13, você vai ver aqui, né? O receber, aquele que crê no seu nome. A gente precisa entender que não existe outro nome nessa terra mais poderoso do que o nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, veja, nós não éramos filhos de Deus, éramos apenas criaturas de Deus. Deus, tanto é que as pessoas antigamente falavam ao Senhor, o Criador, né? Sempre se referiam a Deus como o Criador, porque Ele nos criou. Mas a partir do momento que cremos no Filho dele, cremos e acreditamos que não há outro nome mais poderoso na terra que o nome do Senhor Jesus, a gente recebe o poder. Olha só, a palavra de Deus fala que a gente recebe o poder de sermos chamados filhos de Deus, né? Filhos nascidos não do sangue, mas nem da vontade da carne e nem da vontade dos homens, mas de Deus. Note que nem todos são considerados filhos de Deus, mas apenas os que receberam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então a gente precisa entender o sacrifício que Jesus fez e realmente aceitar que aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus é verdade, para que a gente venha ter, de fato, parte com o Senhor, né, no céu, para que possamos ser verdadeiramente cidadãos dos céus. Porque aqui fala que antes nós éramos forasteiros, ou seja, a gente não pertencia ali, a gente era apenas criação do Senhor. Tá? Então, assim, os nossos pecados, eles foram perdoados. Ele diz lá em Efésios o seguinte, nele temos a redenção pelo sangue e remissão dos pecados. Então, o Senhor Jesus, ele se fez maldito para que a gente pudesse sermos perdoados. Ele levou sobre as costas dele todos os nossos pecados. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, o Novo Testamento, ele diz assim, quando o Senhor Jesus estava prestes a morrer, ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Está escrito na Bíblia de vocês. Quando ele diz isso, ele está dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, o Senhor Jesus, ele estava sozinho, porque Deus, ele é tão santo que ele não pôde mais estar ali do lado do Senhor Jesus. Ele teve que se apartar de Jesus. Deus ficou em silêncio para Jesus. Jesus viveu 33 anos nessa terra, mas só teve uns momentos, não foi nem um dia todo, foram alguns momentos que Jesus deixou de escutar o Pai. Por quê? Porque o Senhor Deus, naquele momento que ele estava ali no Calvário, naquela cruz, ele deixou de ter ali, naquele momento, comunhão com Deus, porque Deus é santo e ele não tem parte com o pecado. Como o Senhor Jesus carregou todos os nossos pecados sobre ele gritou naquela cruz, né? Ele gritou. Há médicos que falam que não tem nem explicação para como ele conseguiu gritar naquela cruz, Eli, Eli, lama sabachthani. Tá? Então, assim, que a gente venha reconhecer de verdade todo o esforço que Jesus fez para que a gente pudesse estar aqui hoje crendo nele e crendo na nossa salvação por ele, por todo o esforço que ele fez pela nossa vida, tá? Então a gente recebeu a salvação de Jesus Cristo. Então o que Deus espera da gente depois disso?
né? Como a gente acredita em Jesus, e a gente precisa declarar de fato que cremos em Jesus, porque sem a declaração não tem como. A palavra de Deus fala que com a boca se confessa e com o coração se crê. E a gente precisa abrir a boca mesmo e nos momentos de dificuldade falar para Deus quando você está passando por uma dificuldade ou alguma coisa assim, ou naturalmente não precisa nem passar por dificuldade. Vamos começar a aprender a buscar Deus nos momentos de alegria também e nos momentos que a gente está assim, normal. E começar a declarar para Deus mesmo, porque a palavra de Deus fala que só a Ele é toda honra e toda glória. Sabe, aquele momento que você está aqui sem fazer nada, você olha para o céu e diz, Senhor, eu te reconheço. A palavra diz assim, recebe. Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida em todas as áreas. Senhor Jesus, eu te recebo na minha casa aqui em todas as áreas. Então, assim, que a gente possa estar sempre dizendo para Jesus que a gente recebe, reconhece Ele, reconhece o esforço que Ele fez por nós, né? E também demonstrar, né, o firme desejo da gente crescer espiritualmente, porque não adianta a gente ficar só achando que, não, porque eu acredito em Jesus, Jesus, sabe quando a gente fala assim, olha, a palavra de Deus fala, se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, né, tu serás salvo. Aí a pessoa fala, quando você vai falar às vezes, uma pessoa que não acredita em Deus, né, não é de religião nenhuma, e aí você fala assim, ou na verdade até acredita, mas ela não vai para lugar nenhum, nenhuma igreja se identifica a pessoa. E aí, quando você fala assim, olha, Jesus, ele tem um plano na sua vida, ou Jesus te ama, porque Jesus ama todos nós. Aí a pessoa fala, mas eu já tenho Jesus, ele está dentro do meu coração. Isso aí é uma frase que muita gente que não quer entender o plano de Deus na nossa vida fala. É uma frase feita já assim, que as pessoas usam para evitar de você falar de Jesus, de você falar do amor de Deus na sua vida, de você dizer para aquela pessoa que se ela orar para Deus, ou se ela orar ou rezar, independente do termo, eu tô seguindo o que diz a Bíblia, né? Então, assim, quando ela fala com Deus, vamos dizer assim, vamos tirar o orar e o rezar, vamos colocar o falar com Deus, as coisas começam a mudar dentro da casa dela. E tem pessoas que já estão tão habituadas a viver na escravidão daquela vida ali, porque quando a gente se torna escravo de um pecado, a gente se torna escravo de um pecado, a gente vive, né, numa situação de escravidão. E a gente fica refém daquela situação. E às vezes a pessoa, quando ela está muito cega para as coisas que está fazendo, quando você vai falar de Deus, ela nem gosta. Ela se debate. Ela não suporta ouvir a palavra de Deus. Tem gente que não suporta ouvir o nome de Jesus. A pessoa já começa a tremer, já começa até a ficar doido. Lá no Barra Mari, bairro onde eu morava antes de vir para cá, tinha um mendigo lá embaixo. E uma vez eu cheguei, ele estava lendo revista. Aí ele deu boa tarde. E aí ele é todo grandão e tudo. Eu, logicamente, eu dei boa tarde, né? O jeito dele, ele não era muito. Ele era esquizofrênico, na verdade. E aí ele olhou para mim e disse: Eu tô lendo. Eu falei: que legal. Eu também gosto de ler. Ele disse: Eu gosto muito de ler. Eu leio muito revista. E ele tava falando normal. Aí eu falei assim: Você gosta de ler revista? Você já leu a Bíblia? Quando eu falei isso, ele baixou a cabeça, o olho dele ficou virado. Assim, aí ele olhou para mim e falou assim: eu leio revista. Ele começou a falar bem grosso, né? Não, mas não leio essa Bíblia, não leio a Bíblia, não. Então ele começou a manifestar ali na minha frente. Aí eu só olhei para ele e falei assim: olha, Jesus te ama, e saí. Porque se eu ficasse ali, ele ia manifestar. E aí, aquela história, vai que ele resolve querer fazer alguma coisa, entendeu? Porque ele dava dor de mim. Mas assim, isso não é questão de ter medo de falar de Jesus. Não, essa é uma questão de segurança, a gente precisa ser prudente na vida da gente também. Tá? Até porque pessoas que manifestam assim, geralmente elas têm uma força extraordinária, até porque não vem delas, né? De seres espirituais. Mas enfim, então assim, quando a gente começa a falar de Jesus, tem gente que já se incomoda, porque a gente tem que entender o seguinte: falar de Jesus, porque é crente. Não, você que é católico tem que falar de Jesus, é a mesma Bíblia, é o mesmo Jesus. A gente precisa pregar a palavra de Jesus, independente de religião. Nós estamos aqui servindo o mesmo Deus, é o mesmo Senhor Jesus, é aquele que morreu por nossos pecados. Ele não disse assim: eu vou morrer só para quem é da igreja fulana. Não existe isso para Deus. Tá? Então, Jesus morreu por todos nós. A gente precisa colocar na cabeça da gente que Jesus é o nosso Salvador. E a gente não pode ter vergonha de falar dele, porque ele já disse na Bíblia: aquele que tiver vergonha de mim, diante do Pai, eu o negarei. Afasta-te de mim, maldito, pois não os conheço. Assim diz a palavra de Deus. Quando alguém falar, não sei o que é Jesus, a pessoa fica rindo, né? Você tá falando de Jesus, não sei o que. A gente não pode. Deixa as pessoas falarem da gente. A palavra de Deus fala que quando a gente faz isso, teremos galardão no céu. O fato da gente estar aqui, da gente estar falando, da gente estar escutando, existe um galardão no céu.
por conta dessa atitude aqui. E há movimento, sim, no mundo espiritual. Então, assim, quando alguém falar, não sei o quê, deixa para lá, não se envergonhe de Jesus. Se você fizer isso, tenha a certeza, não eu que estou dizendo, mas está escrito na Bíblia. Você vai ouvir essa frase que o Senhor Jesus disse. Ele vai dizer. Ele falou, aquele que falar de mim, eu direi, venha bendito do meu Pai, para ceiar com ele, entrar no paraíso. Mas aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante de Deus. Com essa frase, afasta-te de mim, maldito, pois não os conheço. Então, ele vai negar aquele que tem vergonha de falar do nome dele. Certo? Então, assim, a palavra de Deus também nos ensina lá em Mateus 22, 29, que diz assim, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Quando ele diz assim que a gente erra, porque a Bíblia, se a gente parar para pensar, a Bíblia ele é um livro muito completo. Foi escrito por vários homens, todos instruídos pelo Espírito Santo de Deus em várias épocas diferentes. E se a Renata sabe, a tia Saneca sabe, o direito nasceu daqui, dessa parte da Bíblia. Tá? Então, assim, a Bíblia ela é tão completa que o direito primeiramente se fundou nela, né? Então, assim, tem a questão da moral, mas a moral também se fundou na Bíblia, na lei de Moisés. Tudo nasceu ali na lei de Moisés, tá? Então, assim, Deus fundamentou tudo. O homem vai adaptando com a medida do que o tempo vai passando, precisa se atualizar porque a sociedade vai mudando. Mas a Bíblia ela é tão atual que, independente de você ler Gênesis, que é o primeiro livro, e ler Apocalipse, você vai sempre encontrar coisas que possam falar do teu dia a dia e falar do momento que a gente vive, porque a Bíblia é a boca de Deus, é a expressão de Deus aqui na Terra. Então, assim, a gente erra porque a gente não conhece a palavra de Deus. E nem o poder. Quando ele diz o poder, ele está falando do nome do Senhor Jesus. Porque antigamente o povo não tinha esse poder que a gente tem hoje. Porque nós temos poder. Basta que a gente comece a exercitar o poder. E a oração, ela tem poder. Antigamente as pessoas, para falar com Deus, elas falavam usando os profetas. Usando os profetas mesmo, os homens de Deus. Elas iam até os homens de Deus para buscar alguma informação. Hoje não, a gente tem livre acesso ao Senhor, graças a Jesus Cristo. Tá? Aí vem lá em Jeremias, olha só, no Antigo Testamento. Lá em Jeremias diz assim, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, assim, quando a gente busca Deus de coração, de verdade, porque tem as pessoas que vão buscar Deus com medo de ir para o inferno. Tem as pessoas que vão buscar Deus porque querem saber como é ter intimidade com Deus. Né? Então, que a gente possa buscar Deus por querer ter intimidade com Ele e querer ter um relacionamento com Deus, de verdade. Não com medo só de ir para o inferno. Porque aquela história, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer agora. E todo mundo tem medo de ir para o inferno, mas ninguém quer buscar Deus. Né? Então, é muito mais fácil você começar a buscar o Senhor, porque a palavra de Deus fala que quando você é temente a Deus, ele vai prover na tua vida. Né? Então, já que você tem medo de morrer, vai viver um pouco mais e não vai para o inferno. Então, é só vantagem. A gente precisa ver o que Deus está oferecendo para nós. E para início disso, a oração é o canal de comunicação com Deus. Né? Por mais distante e afastado que você pense estar de Deus, essa distância é apenas uma oração. Então, se a gente faz algo de errado e diz assim, eita, Deus não se agradou do que eu fiz. Então, já estou aqui distante de Deus, existe um muro me separando do Senhor. Basta você abrir a boca e pedir, Senhor, me escuta, porque a palavra de Deus fala que aquele que for a ele, de maneira alguma será lançado fora. Então, se a gente abrir a boca, e ele fala todo aquele que invocar meu nome será salvo. Vamos invocar o nome de Deus, vamos chamar o nome do Senhor, tá? Lá em Filipenses fala assim, não andeis, para a gente ver o cuidado de Deus na nossa vida, né? Tudo por conta de uma oração. Quando a gente começa a buscar, começa a orar, a gente começa a entender essa passagem aqui de Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, assim, tudo termina em Jesus Cristo. Né? Aí você vai, erra porque a gente não conhece a palavra e nem o poder. Quem é o poder? É o Senhor Jesus. Então, assim, veja que tudo termina no Senhor Jesus. A gente precisa verdadeiramente acreditar nele. Que a palavra de Deus, ele disse, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, a gente tem um caminho. Infelizmente, muitas das vezes a gente se deixa cegar
porque a gente não ora ao acordar, a gente não agradece o alimento que está na nossa mesa, a gente não agradece quem já agradeceu hoje, Deus por alguma coisa. Será que você agradeceu Deus por alguma coisa que você tem? Será que alguma coisa aconteceu hoje e você teve necessidade, a vontade no seu coração de dizer, Senhor, olhar para cima ou fechar os olhos e dizer, meu Deus, muito obrigada. Então, assim, que a gente procure fazer mais isso, porque isso agrada a Deus, né? É pela oração que você aprende a confiar em Deus. Então, se a gente começar a praticar a nossa fé, que é orar, falar com Deus, praticando a fé, a gente começa a ter um pouco mais desse entendimento. E, gente, assim, não adianta também só falar com Deus. Você precisa ler a Bíblia. Se você não alimentar o seu espírito, o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, não pode te orientar da melhor forma. Porque a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo, ele está conosco. Jesus disse, eu vou aos céus, mas deixarei convosco o meu Espírito, que será por consolador. Então, ele deixou o Espírito Santo dele. E o Espírito Santo dele é aquela voz dentro da tua cabeça que quando você vai fazer uma coisa, diz assim, não faz. E aí você não faz. E lá na frente você descobre que se você tivesse feito, você tinha dado com um burro na água. Então, esse é o Espírito Santo. Mas para que você venha escutar a voz de Deus de forma mais nítida, você precisa ler a palavra. Porque a palavra de Deus é alimento para a tua alma. Do jeito que tu come, de manhã, de tarde, de noite e vários outros horários, teu Espírito Santo precisa se alimentar de manhã, de tarde, de noite, para que ele venha se fortalecer. Tá? A palavra de Deus é alimento para a nossa alma também. Lembrando que a gente tem alma, a gente tem espírito, corpo e alma. Então, assim, o espírito, quando a gente morre, ele volta para Deus. Mas a nossa alma é aquela que vai sofrer se a gente não buscar Deus enquanto vivo. Né? O corpo, ele vai voltar ao pó, porque a palavra de Deus fala que vai voltar ao pó. Mas a nossa alma, essa daí é que está em perigo, dependendo das nossas ações, tá? Então, lá em Mateus, ele fala assim, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á, pois aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, a gente precisa buscar a Deus sabendo disso. Mas como que é o segredo desse abrir, né? Como é que é? Bater e abrir-se-vos-á. Ele está falando de uma porta. Quem é a porta? Senhor Jesus. Devemos sempre falar com Deus, dirigindo nossos pedidos a Deus em nome de Jesus. Aqui está dizendo na palavra de Deus. Tá? Em João 15,16 diz assim, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. É claro que tem coisas que a gente vai pedir em nome de Jesus e não vai acontecer. Por quê? Porque às vezes Deus está nos dando livramento. E a gente precisa ter esse entendimento. Na hora a gente vai ficar com raiva, vai ficar zangado, mas lá na frente a gente vai entender que foi livramento do Senhor. Só que a gente precisa crescer, aquela palavra da vez anterior, a gente precisa ter a maturidade espiritual de um adulto e não sermos crianças, espiritualmente falando, tá? Então a Bíblia, ela é a genuína palavra de Deus. Lá em Timóteo está assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender e para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, em vossa oração, fala com Deus através da Bíblia. E na nossa oração, a gente fala com ele, mas ele fala com a gente. Que momento Deus fala com a gente? Porque nem todo mundo vai escutar a voz de Deus. Quando a gente assiste filmes bíblicos, por exemplo, Abraão estava determinado na terra dele, o Senhor Deus disse assim, Abraão, né, pega a tua família, sai da tua parentela e vai para onde eu te enviar. Nem todo mundo vai escutar a voz de Deus. Mas a palavra de Deus é a boca de Deus falando com a gente. Então, você quer escutar a voz de Deus? Lê a palavra de Deus. Então, a gente precisa ter na nossa cabeça o seguinte, que a gente precisa todos os dias buscar a Deus, falar com Deus de verdade, para que a gente possa ter o entendimento dele, tá? E a gente precisa ler a Bíblia também, até porque a palavra de Deus diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, como é que você vai ter fé se você não está lendo a palavra de Deus? Como que você vai ter fé se você não está ouvindo a palavra de Deus? E a Bíblia também nos ensina que a gente precisa congregar. Ou seja, a gente precisa ir para a igreja, tá? Então, os representantes da igreja vão fazer de certo ou errado, não cabe a nós julgarmos, mas a gente precisa estar lá, porque o Senhor Deus deu autoridade para quem está ali na frente falar da palavra dele.
E às vezes, e quando você tá lá, é muita gente reunida, o poder de Deus desce, porque é muita gente dando glória a Deus, é muita gente querendo ouvir a Deus. E o poder do Senhor desce, e às vezes você deixa de receber algo porque você não foi congregar, você não foi para a sua igreja, você não buscou a palavra de Deus. Saibam vocês que o fato da gente estar aqui, Deus tem derramado o poder dele na nossa vida. Hoje vocês podem não entender, mas lá na frente vocês vão entender. E eu não estou falando isso de forma vã, até porque eu sei que Deus, ele tem um propósito em absolutamente tudo, tá? Então, assim, que a gente possa fazer parte mesmo, congregar, buscar ao Senhor, tá? Então, essa é a palavra de Deus. Então, assim, que a gente possa meditar na palavra do Senhor, estudar a palavra de Deus, ler, ter o hábito de ler. Eu estou fazendo assim, sempre antes de uma refeição, café da manhã, jantar e almoço, eu sempre pego e comecei a ler a Bíblia mesmo, de manhã, lá de Gênesis. Né? Aí eu leio um capítulo. Antes de tomar café, eu leio um capítulo. Você vai tomar café de manhã com a sua família? Chama a sua família, coloca na mesa. Porque a palavra de Deus fala, ensina teu filho a andar no caminho do Senhor e ele jamais se desviará. Então, chama a tua família. Isso me lembra muito o tio Zequinha. Tio Zequinha, quando eu ia passar o dia na casa dele, todo santo dia, quando era horário do almoço, ele chamava todo mundo e a gente só almoçava quando ele lia uma passagem da Bíblia. Então, assim, isso Deus se agrada. Então, que a gente possa fazer isso. Então, de manhã, você está na sua casa com a sua família? Chama aí, vamos tomar café? Vamos, peraí. Não precisa fazer oração bonita, não precisa falar, né? Até porque isso é do Espírito Santo. A oração vem pelo Espírito Santo de Deus. É ele que nos ensina a falar com o Pai. Então, começa de Gênesis, lê o primeiro capítulo de Gênesis, né? E aí você só lê. O que era? Deus agir. Ele é que vai fazer a obra. A gente é só instrumento. Nós somos apenas vasos na mão do oleiro, tá bom? Então, vou colocar aqui os microfones de volta para a gente fazer a oração e deixar esse recado para vocês, essa meditação. Vamos fazer isso, começar a ter o hábito de todas as vezes antes das nossas refeições, ler uma passagem da Bíblia, né? Ler um capítulo que seja, agradecer a Deus. Porque quando a gente faz isso, a gente mostra gratidão ao Senhor. E Deus não deixa a oração sem resposta. Pode não ter a resposta que a gente quer, mas ele dá uma resposta. Ele não deixa nada sem resposta. Deus não deixa um fio fora do lugar. Ele é o Deus de perfeição. Ele é o Deus de detalhe. Jamais pense você que quando você abrir a boca, clamar a Deus por alguma coisa, ele vai fazer de qualquer jeito. Mesmo que aquilo te doa. Dor na alma, dor no espírito, dor no corpo. Mas ele tem um propósito nisso. E cabe a nós crescermos nas atribulações. É como diz a palavra de Deus, passe pela prova, mas passe dando glória a Deus. Porque lá na frente, Deus vai honrar. Ele diz na palavra dele que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Tá? Então, assim, essa foi a palavra de hoje. Que a gente possa buscar a Deus intimidade com ele. Porque Deus tem propósito nas nossas vidas. Independente da nossa idade. Deus, ele tem propósito. Ele quer fazer a diferença. Ele já entrou na nossa família. Agora vamos aguentar firme e forte. Porque quando Deus entra numa família, Deus faz reboliço. Ele mexe. Alguns dói em alguns. Outros, pela obediência, pela forma, pelo coração, é mais leve. Mas em alguns, o Senhor desce mesmo o sarrafo de uma forma bem mais assim. Possamos estar sempre aos pés do Senhor. Para que quando ele vier nos corrigir, seja uma correção leve, não muito pesada. Porque quando a gente sai do caminho do Senhor, a correção é dolorosa, é pesada, dói. Mas qual é o pai e a mãe que não corrige o filho, né? Então, assim, que a gente possa pensar que quando Deus faz algo com a gente, não é pelo nosso mal, é para corrigir. Porque ele diz que aquele que ama, corrige. Ele diz assim, se nós somos maus, e quando um filho pede o que comer, a gente não dá cobra, a gente dá pão, imagine ele que é o Deus Todo-Poderoso que criou tudo. Certo? Então, essa é a palavra de hoje. Vamos lá fazer a nossa oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Na terra, como na terra, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. O poder e a glória. Ave Maria. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
louvor. Entre as mulheres. Vós entre as mulheres. O fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nos reunidos em nome do Pai, do Pai, do Filho Filho e do e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. O Senhor é meu pastor, e Nada me nada me faltará. faltará. Se Deus é por nós, Quem quem será será contra nós? nós? Agindo Deus, Quem quem impedirá? impedirá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Deus possa nos abençoar, nos dar uma noite de sono tranquila e amanhã nos encher, né? Nos revigorar as nossas forças para que a gente possa estar firme na presença dele.